Pour verter nesta manhã, se aproximaste diante de Deus e cantaste e dançaste, demonstrando na verdade que tu amas o Senhor. Uma coisa que o Senhor está chegando muito atrasado. Amém. Amém. Queremos passar a nossa pregação. Vous savez très bien que nous avons dans le moment de séminaire, Tu sabe muito bem que estamos no momento do seminário. nous avons parlé beaucoup de choses pendant tout au long des semaines. Temos muita coisa a falar durante 2 semanas. Et notre grand thème c'était le cœur de l'homme. O nosso grande tema é o coração do homem. Vraiment, je bénis les enfants de Dieu qui ont participé pendant le début jusqu'à maintenant. Estou abençoando filhos de Deus que estão participando durante a semana. Et sauf que eu pus o mundo na terra, sala é fort. Embora que tu não estás a comparecer, mas faça esforço. Participer parce que c'est très nécessaire. Para tu participar porque é muito necessário. Na oração na mitide, a pessoa acaba rapidamente. É como te hábito sempre faz lembrar Pour permettre eu participar no enseignement. para que permita-te que participe nos ensinamentos. Le dimanche est réservé seulement pour la prédication. Domingo foi reservado unicamente para a predicação. Alors, nous avons parlé le vendredi. Na sexta-feira falamos. Et cette semaine que nous avons pris de mardi jusqu'à vendredi, nous étions ensemble ici. De terça até sexta-feira a gente estava aqui junto. Alors, notre sous-thème de vendredi, c'était le salaire du péché, c'est la mort. O nosso tema da sexta-feira foi Nous avons tiré ce message dans le livre de Romains, chapitre 6, 23. tiramos esta mensagem no livro de Romanos, capítulo 6, 23. Et là que nous avons parlé, si le salaire du péché, c'est la mort. Onde falamos acerca do salário do pecado. Alors, E a morte. pour faire l'issumu, c'est-à-dire, pour faire l'issumu, O salário do pecado ne ezali kufa. é a morte. Mais tolobaki tozaki vitile Mas nós colocamos vírgula mpona bato bakomaki makomi oyo nas pessoas que escreveram esta escritura. babaki mais le don gratuit de Dieu, Mas disseram que o dom gratuito de Deus c'est la vie éternelle é a vida eterna. en Jésus-Christ notre Seigneur. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. J'avais aussi parlé sur Romains chapitre 5, Também falei no livro de Romanos, capítulo 5, verset 12. no seu versículo 12. Et là que j'avais dit que c'est pourquoi comme par une seule personne, Aí disseram que por causa de uma só le pessoa, péché est entré dans le monde. aí o pecado entrou no mundo. J'avais démontré comment le péché a été entré dans le monde. Eu demonstrei como que o pecado entrou no Et mundo. suite à la désobéissance E é por causa da desobediência. de nos pères tels que Adam et Ève. E foi o Adão e a Eva. Mais Nzambe lokola za malamu, Deus, como é tão bondoso, il ne voulait pas nous laisser entrer dans le péché. Ele não nos deixou entrar no pecado. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3 verset 16, E aí, por causa de João 3:26, João 3, Jésus-Christ, il a fait le ministère de la rédemption. aí o Cristo fez o ministério de redação. Et Jésus-Christ, c'est lui qui était Dieu. O Cristo é o próprio Deus. Mais aligné à ça la moto na divinité. Ele queria fazer a humanidade segundo a sua divinidade. C'est-à-dire à se répartir en 3 parties. Ele se repartiu em 3 partes. Nzamba bimi lokola mwana. Deus saiu como Lokola filho. botami na nzela na mwasi. Ele foi dado ao caminho de uma mulher. Mais nalobaki boye, Eu disse o seguinte: Jésus abotamaki na nzela na mwasi. eu disse que Jesus foi dado ao caminho de uma mulher. Mais c'est-à-dire que batiaki Marie semité. Mas quer dizer que a Maria não foi engravidada. Mais ezalaki une prophétie. Mas foi uma profecia. Na nzela na bampaka ya kala. Ao caminho dos velhos Lokola nativos, Esaïe le prophète. como Isaías Alors, profeta. il a dit ça dans Esaïe chapitre 5,
Ele diz no livro de Isaías capítulo 5. Alors, nous avons dans Esaïe chapitre 9. Ele diz no Isaías capítulo 9. A démontrer son nini Jésus à Bogotama. Ele demonstrou de que forma que Jesus será. Alors, il va continuer à ensemble que ça va lui colonner ma pétanaye. Ele diz que o reinado de Deus será nos seus ombros. Oh, tant Jean Baptiste a son baptême à Jésus. Quando João Batista batizava o Cristo, La Bible dit que la colombe a témoigné. a Bíblia diz que a pomba testemunhou. Aí eu te voix. Eles ouviram a voz, veio do céu. Et celui-ci, Ele que é mon fils bien-aimé, o meu filho bem à amado. qui j'ai mis toute mon affection. Aí eu coloquei toda a minha afeição. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, écoutez-les, escuta-lhe, bien-aimé. bem amado. L'église, A igreja, toyokaka seulement, ouvimos somente mon nom en Nzambe. a voz de Deus. Nzambe tango alobaka, Quando Deus fala, soko sa prudente. se não estão prudentes, Vous comprenez que ça c'est le message de Dieu. tu não entenderá nada segundo Et a ça c'est mensagem la de voix Deus. de Dieu. Se que é a voz Tango de Deus. Nzambe alobaka, Quando Deus fala, Bible alobaka na voix moko légère. ele fala de uma voz tão Et frágil. puis alobaka na voix moko dure. Ele fala então numa voz tão Donc baixa. okomona lokola penza te. Tu tá ali vai entender como se fosse ou não. C'est-à-dire na domaine ya Nzambe. Ou no domínio de Deus. Esengaka la sensibilité. Isso pede a Parce que sensibilidade. tango Nzambe alobaka, Quando Deus fala, soko oza distrait, se você está distraído, comprendre que Nzambe azoloba. tu não entenderá o que Deus está Tango mpe falando. totelemaka awa, E quando nós colocamos tango mpe aqui, tozoteya, quando pregamos, soko oza sensible te, se nós estamos sensíveis, okomonaka pasteur fidèle. tu verás sobre o Mais pastor on sait fidèle. pas que pasteur fidèle, Mas tu não vai entender que o asa pastor fidèle inspiré. é inspirado. Parce que pasteur fidèle, O pastor fidèle, akomoma comité. ele não escreveu nada. Bible lobi na biso, A Bíblia diz na 1 Timothée chapitre 3 no verset 6. livro 1 Timóteo, capítulo 16, Makomi na Nzambe, as escrituras de Deus ezalaki inspiré. era inspirado. Eza na eloko moko to bakoma awa. E uma coisa está escrita, Ezalaki aza. então Nyonso ezalaki inspiré. tudo foi inspirado. Mais Paul azoloba, Mas o Paulo está dizendo, le salaire du péché, o salário do pecado, le salaire du péché, o salário do c'est pecado la mort. é a morte. Mais le don gratuit de Dieu, Mas o dom gratuito de Deus, alléluia. glória. Est-ce que ça n'a pas de kanga? Será que era que está Mais no le peito? don gratuit de Dieu, Mas o dom gratuito de c'est Deus la vie éternelle. é a vida Mais on va eterna. te le moko. Eu disse uma coisa, Soki ti lelo, se até hoje ezotambola na vie ya des hommes, casa andar num caminho tão ruim, ezotambola ou na mau, vie ya salité. ou numa vida tão suja, Exemple même Nzambe te. não tem problema de Exemple Deus, même ya pasteur te. não tem problema do Mais pastor, motema na yo nde yini yango. porque seu coração que quer, Motema no nde tinda yo o tambola. seu coração está Alobelaki si orando. le cœur de l'homme. Falamos segundo o coração do homem. Na Jérémie chapitre 17, Jérémie capítulo 17, verset 9. professor Le cœur de l'homme est torturé par des chats. o coração do homem é tão torturado, Il peut qui peut les reconnaître. ele pode reconhecer, Soki ngai Nzambe te. se não sou eu, Na oyo nayebaka kosonde. eu que sei sonar Motema ya o moto. coração do homem. J'avais parlé le cœur. Eu falei do coração, Motema coração eza nde mutu. é o próprio Eza homem, nde mutu oyo Nzambe azalaka nango posa. é o próprio homem que Deus precisa. eloko emanifestaka na vie ya moto eza mibale. O que se manifesta na vida do homem são ya duas liboso coisas. eza motema, A primeira coisa é o deuxième coração eza esprit. e a segunda é o espírito. esprit Nzambe akordaka O espírito de Deus acorda na baoyo naqueles bazo que comprendre estão entendendo. soki natelemi ndenge natelemi, Se esse colocar aqui de jeito que estou, soki natamboli ndenge se natamboli, eu caminhei de forma que caminhei, eza nga te, não sou eu, mais c'est Dieu. mas é o Deus. ozo reconnaître Para Nzambe. reconhecer Deus. moto ayebi Nzambe te, Ninguém, aquele que não conhece Deus, o mopaka no terme ou pagão, areconnaîtraka Nzambe te. não reconhecem Deus. Pourquoi? Por quê? Il manque ya ignorance. É a falta de ignorância. nakondanaka bango te, Eu não condeno parce eles, ayebi te. porque ele não Mais mon conhece. Christ, Mas um cristão yo yebi yango très bien. conhece bem. Et puis ntango Paul asoloba, E quando Paulo está le
Le salaire du péché, o salário do pecado, mission les a fixé l'église. o seu olho está olhando a Mission igreja. a fixé na libanda te. Os olhos não estão fixados Parce fora. que nous t'avons fait na libanda. Porque o que está fixado fora, Olha, vendendo na igreja te. aquele que ainda não habita na igreja, Provavelmente não vai ignorar. aqueles são chamados de Asa na ignorância. connaissance matamanzambe. Não tem nem conhecimento da palavra de Deus. Sabe nzambe te. Ele não tem nem princípio de Aí Deus. doutrine nzambe te. Ele não conhece a doutrina de Bicho Deus. to vende na igreja. Mas nós que estamos na igreja, Na connaissance matamanzambe. temos conhecimento das Nous coisas de Deus. savons la connaissance de Dieu. Nós temos o conhecimento de Nous Deus. savons la doctrine de Dieu. Nós temos a doutrina de Oyo Deus. elingatamabete. Aquele que não gosta de maldade, Vila kashikashi te. não gosta de coisas escondidas. Kala filo não nós somos nem Veja a sua vida de Deus do jeito que Deus Será que era. malamu? Era tão bom, Como zigzag. mas tornou em zigue-zague. Ele me tamo kosana ye. Mesmo no Deus que Deus Azanzambo asana bomoi. é Deus que está em Azanzambo vida. aso sala. É Deus que opera. Azanzambo ya sonaka. É Deus que sonda. Ata yo bomami. Mesmo que você se Ata esconder, yo supami. onde você se tapar, Uranget. oh, no corredor, Azomona yo. Deus está vendo-te. Então posso andar passar. Será que alguém pode mentir Deus? Então posso andar malhar. Alguém pode mentir Deus? Até bazipio na 1000 metros essa mabele. Mesmo que te funaram 1000 metros lá embaixo da terra, Nzamba yebio. Deus E conhece. nzamba yebi. Deus sabe Nombo ya bato bakufa kana mokolo moko. o número de gente que morrem em cada dia em minutos. Est-ce que so kanga? Tu tá Nzamba ouvindo? yebi. Deus sabe. Nombo ya bato bakufa kana journée moko. Deus sabe o número das pessoas que morrem em cada dia. Mais nombo ya bato baso bota na mokolo moko. E o número daqueles que estão senados C'est-à-dire dans le monde entier. em mundo inteiro. Nzamba yebi. Deus C'est-à-dire que quer dizer, donc koki kokosa nzambe de l'autre côté. jamais podemos mentir Deus em nada. Tango Jérémie azoloba. Quando Jeremias está dizendo Na parole na ye. na sua palavra, Alors dit donne-moi ton cœur. filho, tem o seu coração. Porque está pedindo o coração. Asengi loboko te. Ele não pediu a mão, Asengi lokolo te. nem tomou Mais bem, alobi le mas cœur. ele disse o coração. Soki motema na yo. Se o seu coração Ezuna ni posa te. ainda não tem desejo Ya kosevi de nzambe. servir Deus, Na nabaki loko moko. eu sempre falo uma coisa. Tika vi ya zunguluke. Deixa essa vida de Tika bascular. vi ya cache-cache. Deixa esta vida escondida. Ekopeso loko te. Não te dará Mais nada. plutôt ekoyeba ko détruire yo. Ainda vai destruir-te Na présent na yo. no seu Et presente puis na futur na yo. e o seu futuro. Mais les dons gratuits de Dieu. Mas o dom gratuito de Deus C'est la vie éternelle. é a vida eterna. Soki na telemi liboso na Se bino. eu coloquei aqui à frente de Parce vós, qu'il a dit que la vie éternelle existe. eu sei muito bem que a vida eterna Soki existe. ezalaka te. Se não existisse, Soki mpe bozala te. se não existisse, Nakoyeba kotelema te. ele não colocaria aqui Nazwa ntango na nga. e terá o meu tempo Nazwa basar na ngai. e eu pegar Nazwa vi na nga bobima. pegar a minha vida, Na bajeunesse na nga bobima. as minhas mãos Napesa mpe nzambe. e eu dar a Deus Parce que nayebi. que eu conheço. Bien-aimé, tala bana Israël. Bem amado, veja o filho de Babima na Israel. bango na Égypte. A sua saída no Egito. Babimaki ebele. Saíram muitas. Ebele babimaki. Muita gente foi. Bamoni bikamwa nzambe. Viram milagres. de Mais Deus. yebisaka combien bamona terre promise. Mas diga-me quantos viram a terra prometida? Est-ce que vous avez des alliances? Será que alguém sabe? Combien de personnes? Quantas pessoas? Des personnes. Somente duas Caleb na pessoas. Josué. O Caleb, On est bébaté. aqueles vestidos não se tratou. Ils ont spécialité terre. Nem tomou a sujeira. Pour la qui s'habille. Para te mostrar na gente. Zambaza mystérieux. Deus é misterioso. Zambaza mystique. Deus é tão misterioso. Só que ça n'a pas mystique. C'est un mystère. Zambaza est vrai mystique. Mas Deus é tão On peut réfléchir. que pode refletir. Nous sommes à la pensée ensemble. E você não está retrocedendo no pensamento. Pourquoi la Bible dit? Porque a Bíblia Il diz. est l'esprit. Ele é espírito. O esprit va simba kangote. O espírito chama-se pega. Esprit va mona kangote. O espírito chama-se Mais fé. par réaction. Mas a reação Il y a esprit. do espírito Mais un monde samata. é que se manifesta. Nasabi sa moto moko na tonga lelo. Tem nesta manhã. Nasabi sa mama moko na tonga Nós lelo. estamos numa mamãe nesta Nasabi sa manhã. elenge mama moko na tonga Mas lelo. um jovem nesta manhã. Eloko papa moko na tonga Oh, lelo. papai nesta manhã. Tambolo na nzambe. Caminho com Deus. Vivre miracle na Vai nzambe. viver milagre de Deus. Ata bomwani. Mesmo que você se esconder. Ata kungami. Mesmo você. Ata salimi. Oh, Nzamba somona yo. Deus está vendo-te. Alléluia.
Amém. C'est ça que nous avons pris. Esse que nós temos. C'était le vendredi. É que nós tínhamos da sexta-feira. Le notre trouble le loco moko. Hoje queremos falar de uma coisa. Et ça nécessaire ce qu'on a on yo. É tão importante para ti e Et ça para eu. sera sous-thème na biso. É também um subtema. Balobi boy. E serão seguintes. Racheter le temps Aproveita o tempo, car les jours sont mauvais. porque os dias são maus. Quand nous sommes méditer, Quando estou a meditar, maloba oi. Estas palavras, Nas 8 ans na biso. eu peguei o nosso tempo. Nas 8 ans ya 1990. Eu peguei o tempo de 1990. Nas 8 ans ya 2000. Peguei o tempo 2000. Nas 8 ans ya 2010. 2010. J'essayais de faire la comparaison. Eu fiz uma comparação. Vous en avez très bien. Estamos Nas seguindo. 8 ans ya 1990. Eu peguei o tempo de 1090. Pourquoi nas 8 ans on a? Por que tomei esse Parce que tempo? tant on a soit maturité. É quando tomei a maturidade. Nas 8 ans ya 2000. Eu peguei de 2000. Na taliba événement 2000. Eu vi eventos de Nas 2000. 8 ans ya 2010. E eu tive tempo de 2010. Na taliba événement nango. Eu vi os seus eventos. Na yebotala ta ya 2020. E eu vi o tempo 2020. Na taliba tango nango. E eu vi os seus tempos. Na taliba tango nango. Eu vi as coisas dele. Bien aimé, j'ai trouvé. Bem, amado, encontrei. Topomina tango ya suka. Eu vi que chegamos nos últimos tempos. Alléluia. Amém. Nessa que biso. Eu disse a nós. Coronavirus. A coronavírus, Osana yango. esquece. E oscila de. Jamais acabará. Mosusu ezali. Ainda tem outra. Alléluia. Dans la télévision. Veja na TV. Mati ba degré. Ainda subiu degraus. Et mati ya kosakana. Ainda subiu não tão brincadeira. Vous savez le pourquoi? Você sabe por quê? Quand nous lisons la Bible, Quando lemos na Bíblia, veillez sur le Matthieu chapitre 24. veja no Mateus capítulo 4, Okomona makao. tu verás coisas, Omona ke. tu verás que Tina ngana se sensate zate. não adianta eu ser exaltado, Tina ngai nazana distress zate. não tem importância eu me distrair, Parce que eza na tango ya kosakana te. e não são tempos de Parce na brincadeira, tango ba distraction te. não então tempo de distração, Parce na tango ya desordre não te. temos mais um tempo de desordem. Nessa kamutu moko. Eu estou dizendo So que komi na posa mwasi. se tu precisa de uma mulher, Bala. casa. So komi na posa mwasi. Se tu queres mulher, Weba mwasa ndumba te. não seja uma Weba prostituta, mwasi ya bato te. não seja mulher alegre. Ezate le so kutene mwasi lelo. Ou não quer dizer que se você se encontra uma mulher Lelo hoje, komi mwasi wana. aí hoje também você Eza ela. mipango lipona yo te. Não, então pensam pra mim. Mwasi bazwaka na ye tan. A mulher toma 50 Ata sokosi na ye tan. mesmo que você tomar um tempo, Mais okoyeba mwasi. mas tô com reconhecer Tala a bakomi mulher. ndako moko. Quando ficarem juntos, Olali bolamuki. a dormir aí, On acorda, trouvé mwasi. aí encontra. Molobi cette fois-ci. Aí você vai dizer, aí é assim que. Bomi phrase wana. Vocês conhecem essa frase? Togo bamona cette fois-ci. Cette fois-ci. Nós devemos tous. La chair de ma chair. Maman zamba pamolo. Alléluia. Amém. Mas A carne do meu carne. Pourquoi? Por quê? Atali tango te. Ele não viu o tempo. Atali tango te. Ele não viu o tempo. Mais atali mwasi. Ele viu a mulher. Yatali mingaza. Ele viu da jeito Mais le menazo bella. Eu estou falando. Racheter le temps. Aproveita o tempo. Car les jours sont mauvais. Porque os dias são maus. Nous passons dans toujours Paul. O que está a dizer somente o Paulo. Na sepelaka mingi na ba épître ya Paul. Eu há momentos de epístolas de Parce que Paulo. Paul, il parle sur la doctrine de l'église. Porque o Paulo fala das doutrinas de Cristo. Ou da Bamarque igreja. bayana bango, bamarque bayana bango. Viu Marcos. Baliki bayana bango. Lucas veio. Bamate bayana bango. Mateus Mais vieram. Paul, Mas o Paulo, épître na os ye. seus C'est epístolas la vie de l'église. é a vida da Il igreja. a vendu sa église. Ele que sentou a Il igreja. a vendu sa kaba Cristo. Ele que vai sentar o cristão. Ya koyeba ke bakaba nzambe. Reconhecer as coisas de Deus, Mystère ya nzambe. mistério de Deus, Etambolaka caminha avec l'esprit de Dieu. com o Espírito de Deus. Alléluia. Amém. Sua Bible. Pega a sua Bíblia. Ephésiens chapitre 5, Livro de Efésios, capítulo 5, verset 16. no seu versículo 16. Ephésiens chapitre 5, verset 16. O livro de Efésios, capítulo 5,
essa frase não quer. É uma frase tão pequena. Para o boi. Disseram, Rachetez le temps. aproveita o tempo, Quand les jours sont mauvais. porque os dias são maus. Balobi tosomba ngonga. Aí disseram que compramos a hora, Ambate mikolo ezali mabe. porque os dias são maus. Mutu avivaka na temps. A pessoa vive no tempo. Mutu avivaka na temps. O homem vive no tempo. Então nós somos que mutu avivaka na temps. Quando está sabendo que o homem vive no Nós somos tempo, na temps. quando vimos o tempo, Nós somos na seconde. aí vimos segundo, Nós somos na soupçon de seconde. aí vimos segundo. E a moça era une minute. E aqui que se faz um minuto. Une minute. Um minuto Essa lista de essa mistério nzambe. é mistério de Deus, Oyo e permetaka mutu. que permite o homem Asa na facilité a você que pulmoner. tenha facilidade, Asa na facilité a colobar. facilidade de falar. Aquilo como uma boia. Eu disse alguma Mas coisa, começava a macaboia. as coisas acontecem seguinte. Só que não tá ali na ufa. Se alguém quer morrer, Até sair a cida. mesmo que ele fizer um Até acidente, morte subite. ou uma morte súbita, Somatique na camutu espaço e até. Deus deixa um espaço de tempo, Ne fiz até une minute. pelo menos um minuto, Até uma soupçon a seconde. mesmo um segundo de segundo. E que se ela yoko no bater. Ah, nem tu que falará, Não tema na yo. mas seu coração E bandi coloba. começou a falar. C'est puisque là, É por isso, Jeremias Soloba, Jeremias está le dizendo, cœur de l'homme. o coração do homem Donc tu es pas de situ. é torturado com muitas coisas. Tama kamo tema na nga. Deus vê o meu Na coração. ações graves. As razões são graves. Nós somos na que na cocate. Eu que estou vendo que não vai Nós conseguir. somos na que intervenção nzambe. Eu estou vendo a intervenção de Deus. Motema na nga bandi kolobela nga. Meu coração começou a me dizer, Bandi kodefende nga. começou a defender-me. Epai na nzambe. A Deus, Mutakufa na brisquemate. a pessoa não morre bruscamente. E eu muda kufi brisquemate. Você viu que ele morre bruscamente? Nzambe suka stali yo graça. Mas Deus se conceder a Tomada graça. motema nesse leba. Aí você verá o coração C'est ça falando. la vie de Dieu. É assim a vida de C'est Deus. ça la vie de l'église. É assim que a vida da igreja. Quando nzambe so pesota. Quando Deus te dá tempo, Sengeli motema no leba. convém que o seu coração Sengeli fala. motema no sepela. Convém que o seu coração se alegra. Kama nzambe so pesota. Aí Deus está dando tempo. Motema nesse sepela. Aí o seu coração Na língua ya alegra. pamba. As coisas ao Na vão. ministração ya pamba. Distrações em vão. Convie biloko ya pamba. As coisas em vão. Eko preso mokote. Não te dará nada. Mais Paul a le prix. Mas o Paulo, Rachetez le temps. aproveita o tempo. Nzambe se kusangela komoko. Nzambe se kusangela Deus está komoko. me dizendo uma Oyo coisa. salaka wana. O que tu fazes? Esse saposa na yo. Será que Place yo kopaka wana. acabou o seu desejo? Place yo kuyo salaka wana. O que você faz? Esse saposa motema na yo. Será que já deixou? Ele me samote. Jamais, jamais. Até o mopo de mulher. Então tira da sua vida. Muito akokaka bezuete. Ninguém consegue ir no desejo. Lelo na komi na posa na tonga Ah, na. você deseja construir casa? Lobi na koma na sala mususu. Aí você vai querer fazer Lobi obra? na posa na sala mususu. Aí vai querer fazer ainda outra Ona coisa kona kisete. para demonstrar que Mutafandi na ambition. o homem habita nas ambições. L'esprit de Dieu. Mas o Espírito de Deus Na ambition. não habita nas ambições. Alléluia. Amém. Ambition pour makambo. Ambições mata. Natali filme moko. Eu assisti um filme Sama go enseigner. e me ensinou bastante. Mwana moko akola na vie ya difficulté. Menino cresceu numa vida de dificuldades. Mais neke filme ne bandi. Mas de jeito que aquele filme começou, Lokola mwana na mutakoko lié papa nete mama na été. mas como aquele menino ele não foi criado no pai e a mãe, Lokola bandeko. como de família, Mais mwana na ba fait souffrir. mas aquele menino eles fizeram sofrer bastante. Ya mwasi. E uma menina, Mukolo moko. dia, Ndeko mwana kina mbongo ebele. o amado tinha muito dinheiro. Tellement kutani na ba déception ebele. Como se encontrou com tantas decepções, Alingaki aluka mwasi. ele queria procurar uma Mais esengelaki esposa. a se déguiser. Mas era necessário ele se minimizar. Atambola na caminhaki mbabala batindi. E ele andasse numa viatura tão feia. Mais akomaki na
Ele chegou num sítio. A criatura que ele estava desejava colocar água. Onde havia água, aí você era preciso descer, subir montanhas, e aí você pega a água. E ele se encontrou com a moça, com um bidão de água. Ele aí sempre veio. Quando chegou, ele disse: por favor, a minha viatura já não tem mais água. Está eu preciso de água para me colocar. Quando a moça deu, e ele pegou aquela água, começou a colocar na viatura. Aí a viatura, ele pegou toda a água de 20 litros. Aleluia. A moça viu, olhou para ela, olhou na mulher. A mulher quer voltar para pegar mais a outra água. Ele disse: dê-me o seu endereço. Ele disse: não é tão necessário. E ele pediu: por favor, até se ajoelhou. Ele disse: por favor, ajuda-me. E a amada deu. E ele foi. Empurraram o carro. Aí o carro pegou. Acompanha-me uma coisa, você há de beneficiar. Passou uns dias. Ele disse: agora que eu vou deixar a minha viatura tão distante, e eu irei no endereço que aquela moça me deu. Quando começou a caminhar, começou a perguntar, e até chegou no local. Quando chegou na família, perguntou: estou procurando uma moça chamada Xixi. Perguntou: quem és tu? Ele disse: só somente uma pessoa assim. Chamaram a moça, aquela família começaram a rir dela. Você mesmo, o homem que você vai casar, de chinelo tão, de cabelo tão ruim. Começaram a fazer críticas daquele homem. Afinal, aquele homem é um príncipe. O príncipe que podemos chamar hoje como o filho do presidente. Aleluia. Ele estava à procura de uma esposa. Quero falar uma coisa. Na vida, não negligencia o que tu és. Ninguém brinca contigo. Porque tu estás a fazer hoje, há de fechar a porta amanhã. Alguém ouviu? O que tu estás a fazer hoje, mesmo homem, o que tu estás a fazer hoje, você não está vendo que não estão vendo, mas estão te vendo. Amanhã há de fechar a porta. Aleluia. Como que aconteceu? Aquele amado, um dia veio. Aí vem na mãe que cria aquela moça. Eu preciso, quero casar-me com a fulana. A mamãe viu o homem do jeito que é. Você mesmo que vai se casar mesmo. Então sujo você é. Aí na chinela arrebentada. Será que o pedido você há de conseguir? Mamãe, você diga somente as coisas de alarmamento. A mãe disse: eu te dou uma semana. Ele disse: tá bom, não tem problema. Mas ele disse que eu virei antes de uma semana. Ouve a linguagem de sabedoria. A mãe deu-lhe uma semana. Mas ele disse: virei antes de uma semana. Aleluia. No dia que vieram, aí o meio mexeu, meio uma mulher, a própria mulher. Ele viu meu homem mesmo bem ele. Mas por que você não demonstrou o seu segredo? A Bíblia nos diz: aproveita o tempo, car les jours sont mauvais. porque os dias são maus.
Não brinca no tempo que Deus te concedeu. Mais a ninguém brinca com Deus. Não, hoje il y a un ange, comme hoje, depois de 3 dias, a pessoa de conhecido é como santo. Aleluia. A pessoa te apaixona hoje. Você não conhece a sua vida? E você não vive? Talvez você veja. Aí você se entrega como um peixe. É por isso que não estamos a ver a mão de Deus. Deus não se limita. Eu quero dizer uma pessoa nesta manhã, mesmo que está passando um tempo tão difícil, um período tão difícil, deixa você sofrer, mas não limita Deus. Afinal, atrás de sofrimento, Deus, Ele levanta o homem. Há uma elevação em nós cristãos que vem tão fácil. A Bíblia diz tudo que é aprovado no fogo. Também da vida que tu passa, vem a dificuldade. Deus quer que você passe. Não faz entrar na pessoa na dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem a sua bondade. Você vê somente a sua dificuldade. E você coloca pessoas. L'esprit, o Espírito, me parle quelque chose. me fala alguma coisa. Ninguém te negligencia. Porque você está sem dinheiro. Porque não tens nada. Oh, toma, pega alguma coisa. Oh, lava aquele prato. Oh, vai e faça assim. Bem amado, se coloca em pé disso. Aí você se levanta nessa coisa. Eu aceito sofrer. Mas o meu amanhã, eu serei o homem. Aceito. Passa no sofrimento. Seja criticado. E fale. Mas não encontre a coisa que estão dentro da sua vida. Aproveita o tempo. Porque os dias são maus. Ao caminho do tempo. Vemos uma graça que Deus Ele concede do homem. Ao caminho do tempo. Deus acorda uma graça do homem. Bem amado, Ele é gerente principal da sua vida. Ele é o responsável da sua vida. A humanidade e a povo. Você que é gerente. A obra de um gerente. Ele sabe gerar. Veja da forma que tu cheiras a vida. Veja só como você cheira seu tempo. Mas se tu é gerente, mas então verdadeiro gerente é Deus. Porque Ele deu os olhos, Ele deu os ouvidos, e Ele deu os braços. Mas tu não estás a fazer a vontade de Deus. A graça vive na loi, vive na lei, mas não vives na graça. Sabe a lei por quê? Quando você comete, aí a lei bate-te. A lei bate-te. Mas só vive na graça. Mas se tu está vivendo na graça, é como uma coisa tão tapada. Você não pode entender. C'est ça la vie. E é assim a vida. Que o homem convém saber gerar a sua vida. Tu és responsável. Tudo que na sua vida tu és responsável. Eu disse para você. Se tu ver que o coração que tu tens está te ordenando na humanidade, você fala no coração, você sai, vai fazer. Eu jamais farei. Esse corpo não sairá. Você sai dentro de mim.
il va fazer aquela coisa. Se tu vês os seus olhos, só vês algumas coisas assim. Fala, diga aos seus amigos, você saia e vai naquele sítio. Jamais. Estarei sempre aqui. Mais agora, opportunité, tu dá as oportunidades nos seus olhos, no seu coração, tu farás a má reação a todo pecado. As suas consequências nem engano. Todo tipo de pecado tem as suas consequências. Porque Deus colocou teu como gerente e não sabe gerar o seu coração. Não sabe gerar seus não sabe gerar seus tempos. Sabe, há gente no hospital, outros são inocentes. A dificuldade não se controla. Mas ele está pedindo a mão de Deus. Mas tu estás e está fazendo cometer muita maldade. Quer dizer que só não tem a responsabilidade do seu coração. As coisas que tu pregas é que vai sustentar a sua vida, que vai ajudar. Nossas igrejas será abençoada. Faça assim, mas sem pregar, a igreja não temos empregos. Aleluia. Oh, ovelhas. Eu vou completar. Você próprio completa. Porque a Bíblia diz: bate a ovelha, a iocacá, ouve, voa a voz, e a momo, a voz e a mestre do seu mestre. Aleluia. Bate ovelha, a iocacá, ouve, voa a voz, e a mestre do seu mestre. E Paulo está dizendo: bapesaka, então, o que tu tens, eu estou dando. O que está em mim, Deus que está em mim, eu estou demonstrar para a sua vida, para que tu amanhã seja salvo. O que estou dando para mim, dinheiro, filhos, tudo deixaremos. Mas a primeira coisa, o reino dos céus, o reino dos céus, bem amado, o reino dos céus é santo. Existe. E existirá. Na sua graça, na sua que se je me trompe pas, 98. Eu tive graça, se não me engano, 98. Deus me concedeu uma graça. Ele me fez entrar num domínio. Este domínio que eu entrei. Uma sala de gente depois de disciplinado. Nunca vi. Eu dormi. Deus levou-me. Começou a mostrar. Me fez entrar. E começou a ver. E vendo uma imagem de vestido. E uma imagem de uma mão. Mas a mão se revestiu na cor da sala. Aí você se sentia para você vendo bem. Et Dieu m'a commencé à enseigner. E Deus começou a me ensinar. Eu estou vendo um quadro. E naquela sala eu era só. Aí a mão começou a escrever as coisas que estou escrevendo. Onde que tu estiver, onde você estiver, você há de ensinar a gente essas coisas. Ele me disse que o reino dos céus não são tão histórias, mas é realidade. E há de acontecer. Eu vou dar uma coisa insuportável. Deus, Ele deu o próprio Deus enterrou Moisés. Em cima da montanha. Filho de Israel, até hoje. Choraram por causa da Moisés. Durante 40 noites e 40 dias. Mas não viram onde Deus enterrou Moisés. As coisas de Deus é espiritual. A igreja de Deus é espiritual.
dizendo: Sentez vos misères. ah, saúde ou a miséria. Soyez dans les deuils. Vocês estejam sempre. Quando você está vendo a maldade dentro de si, começa a vendo a sua dor amanhã. Você conhece a pessoa quando ele falece alguém de jeito que ele chora. Mesmo que você consolar, se encontra. Havia um amado. Ele vê uma pessoa quando morre. Como exemplo, as famílias que choram, eles se batem no chão. E ele começa a dar risadas. Porque aquelas coisas, ele não já se encontrou. Mas o dia que aconteceu, somente a mãe que ela tinha, que lhe dá de comer de vestuário, no dia que ele faleceu numa morte súbita, ouve seu choro. Afinal de contas, as coisas estão assim. Alléluia. Amém. Bem amado, nous devons sentir. Nós devemos sentir. Então, os salmos eu fosse sentir. Quando está cometendo a malidade, você deve sentir. Como se fosse estar retrocedendo o Cristo na cruz. Afinal, Cristo já saiu e não está na terra. A Bíblia diz que ele ressuscitou. E a Bíblia ainda diz que ele está na mão do Pai. Do homem. E ele está intercedendo por você e por mim. E todo o momento que você está caminhando, ou numa vida de negligência, você que tem conhecimento da palavra, bem amado, o Deus jamais lhe faz uma... Ah, talvez você vai notar que, estou fazendo uma coisa assim, Deus talvez uma coisa ruim. A Bíblia diz o seguinte: antes de tu pensar, antes de você cometer, Deus já viu. Quer dizer, o que tu vai cometer, Deus está vendo fazer assim. Alléluia. Amém. Bien-aimé, nous devons conserver. Nós devemos conservar o homem que temos. É tão especial na gente. É tão especial. Se fosse um dinheiro, há de te matar. O pecado mata. Te mata o corpo e te mata espiritualmente. E quando começa a matar, aí você vai cheirar dentro dos homens. Sabe uma pessoa que não está caminhando bem? Você tem por cima diante dele. Você se sente cheio. Aleluia. O pecado cheira tão mal. Na vida do Filho de Deus. Na vida do servo de Deus. Aí cheira. Sabe por que cheira? Porque você começa temendo. Se tu vê a condição dele, aí você fica então preocupado. São dos elementos que demonstram que aí começou cheirando tão mal. Afinal, um cristão, ele cheira um cheiro de um perfume tão cheiroso. Aí o Espírito de Deus testemunha. Em qualquer lado onde você estiver, as pessoas podem te ver desde que o Senhor criou você na terra. Mas quando tu colocas de pé diante dos homens, as pessoas começaram a comentar por causa de ti. Aleluia. Amém. Deixa eu ajudar. Eu jamais vou carinhar, vou te ajudar. Para que amar seja uma pessoa de alegria. Porque se eu te carinhar, eu matei. E Deus há de me perguntar: as palavras que eu disse a você é essa? A obra que eu te dei é essa? A visão que te concede é essa? A visão desta igreja
Mission chrétienne pour les temps de la fin. A missão cristã para os últimos tempos. Objectif nango. O seu objetivo é mostrar à igreja que estamos nos últimos tempos. Não há tempo de perder. Não há tempo de comedias. Não de aventuras. Mas esta igreja não de aventuras. Nem dos comédias. Tudo que você procura fazer, eu há de saber antes de tu cometer. Porque sou o primeiro visionário desta igreja. Je sais la vision que Dieu m'a donnée. Eu sei a visão que Deus me concedeu. S'il y a les interdits, Se há proibidos, les gens ninguém conta na igreja. querem entrar na igreja. Até dans une semaine. Mesmo em uma semana. Deus vai me mostrar. Alléluia. Amém. Bien-aimé. Bem amado. Deixa que Deus vai. Eu dou-te um versículo hoje. Il y a Ephésiens chapitre 5 verset 16. Efésios 5:16. Racheter le temps. Aproveita o tempo. Quand les jours sont maus. Porque os dias são maus. Não tem tempo para brincar. Estamos a correr. Estamos a correr. Porque as promessas de Deus para que se cumprem nas nossas vidas. Para que tu viva as maravilhas de Deus na sua vida. Aleluia. Amém. Nota esses versículos para que o bicho possa. Salmos capítulo 90, verset 12. No seu versículo 12. Romains chapitre 13, Romanos capítulo 13, verset 11. No seu versículo 11. Galates chapitre 10, Gálatas capítulo 10, Gálatas capítulo 6, verset 10. No seu versículo 10. Eclésiastes chapitre capítulo 12, verset 1. Seu versículo 1. Total la version Eclésiastes chapitre. Vamos ler este versículo Eclesiástico. Eclésiastes chapitre 12. O livro de Eclesiastes capítulo 12, verset 1. No seu versículo 1. Eu leio em nome de Jesus. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Amen. Salomon, aí diz o Salomão. Alors dit, souviens-toi. Nota aqui. Ouvindo ao seu Criador. Enquanto você vive. Ou na sua juventude. Antes que venham os dias maus. E os anos se aproximam. Aí você dirá. Eu não tinha então aquele desejo dessas coisas. Aleluia. Amém. Quelle est ma place aujourd'hui? Coloca-se em pé onde se encontra. Queremos orar. Bem amado, você ouviu a voz de Deus. Você ouviu o pensamento de Deus.
família que está distante, para que Deus proteja. Que Deus ajude. Ataque tão essa difícil. Essa mão de Deus é o que você lhe falará, o que você está contendo. E a Escritura diz, Ele está atrás da sua palavra para cumpri-la. Deus está cumprindo a palavra. Em nome de Jesus. A sua graça diante de nós. Em nome de Jesus. Sentemos em nome de Jesus. De ouvir. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Aproveitons o tempo que os era o subtema de hoje. Refletir encore à onde refletir no que Deus falou a favor de ti. Como você gera o seu tempo diante de Deus, diante da sua vida. Senhor de graça, Senhor Deus de graça, encore une parce que você se revelou diante de nós nesta manhã. Este nos tempo. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Razão por la qual nós estamos na terra. Et voilà pourquoi nous sommes parmi les vivants. A razão por la qual estamos junto no meio daqueles que estão vivos. Mais on n'a que encore nathan oyo pesibiso. Mas tu queria que no tempo que nos concedeu, que nós devemos saber como fazer, afin que essa encore bénéfique pour la vie na biso. Fique para ser benefício para nossas vidas. E benefício que lá e a présent e na futur. Esse benefício será no presente e para o futuro. Sur le plan spirituel. Segundo o plano espiritual. Sur le plan matériel. Ou no plano material. E sur le plan financier. E no plano financeiro. La Bible nous dit. A Bíblia nos diz: sans toi nous ne pouvons rien faire. Sem tu nada faremos. Voilà pourquoi tu associes encore davantage. A razão pela qual associamos da vantagem.
Hallelujah.
chalona mabeko na sabe omeke nzambe asala oya ligi na mokolo lelo omeke nzambe amiboni sana ye na nyonse kosala bakati na ndako na ye biso tosala te kasi ye nde asala banakoloba maloba kitoko mpona kieta lelo epesa mpe bandeko oyo nano bakomi na esika oto na maboko na nzambe roba eke nzambe asimba motema ya moko na moko oyo azali na distraction omeke nzambe atambwisa bango bazotambola makolo omeke nzambe aprotege bango bazotambola na bituka tobezeli bongo alleluya 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 eleme nzambe amemi yo kati na esika oyo eyo mpe okonekta sesele mpona baninga eleme loba baloba kitoko mpona kristo lelo ebanda mpe kosenga boyeya moko na moko kati na esika oyo mpo ya nzambe Zambe oyo asalaka makambo ya minene Zambe oyo asalaka oyo yalingi na kati ya libota na ye Zambe oyo asalaka makambo mokili ekoki kosala te eza ye wana oyo ozali kopamba bandeko na bakomi na esika ope maboko na ye emolimo santu abana kotusha motema ya moko na moko awa bafani na distraction emolimo santu tushe mitema na bango ate bakomprendre ke ntango ekoki wete toya kokumisa nzambe wete bakomprendre ke ntango ekoki tokende koyoka wate ezali message oyo nzambe atie na monoko ya mosali na ye anate komprendre ke molimo santu ezali ye mutu asimbaka mitema ya bango ezali ye moto atambwisaka ezali ye moto alobelaka ezali ye moto amonisaka balapuka baloba na yo eleme banakoloba bona molimo santu aprotege bandeko na bakomi kati esikote molimo santu atambwisa oyo bazali kotambola malamu motema ya kokoma na esiko na ndenge na bie na kombo na yesu mesira banakosenga banakoloba banakotinda banakoloba kana nzela mopepe na mitiki na maboko na lokola mwana ata espoir ekenda ata courage esilaki yesu lelo esengi Making
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais de l'ensemble ma beaucoup ma place? Est-ce que tu connais qui ça est bon? Est-ce que tu connais que c'est sur la montée? Tu vas la faire préparation à mon thème. Est-ce que tu connais que c'est sur la montée? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bible les autres ça dit son Psaume 149. Bible les autres Alléluia, boyembela yawe nzambe ya nzembo ya sika. Bokumisa ye na kati ya lisanga ya batu na ye. Ekolo ya Israel sepela boye moto asala yo. Alléluia. Amen. Azoloba peuple Israel bo sepela poete zaye moto asala yo. Mais azosenga eloko nini boyembela ye na kati ya lisanga. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais tout le temps pour ton commis sans amour? Oui, et ça l'adoration, et ça la louange. Alléluia. C'est-à-dire, moto ayebi na conscience et l'adoration, babi de la ranzambe to, babi de la randengeni, to babete la kema boko nengeni, to okobi na nengeni to kolombe la nengeni. Majuke wa crédito. O louvor tem a sua modalidade. E a adoração também tem a sua modalidade. Aleluia. Amém. Consciência muito sabe ni. No yembo yo pasteur o papa côté la biso. Yangone ko travaille na consciência no yeba so que za louange, des adorations. Alléluia. Amen. Et yom to yeba so combine la adoration na yeba ya louange, yom to yeba. Alléluia. So ko fanda pe ofandi. Na bitindi moko soki na sokamba prière na nyakotele bisa mutute na ngape ko fandi sa mutute pona ni eliko lobate soki mutu afandi azana distraction quelque part mutu afandi aza concentré ko leka mutu aza kotelema. Alléluia. Amen. Tokanga misu pe eliko lobate ke mutu akangi misu azobondela ko leka mutu afongoli misu. Non, quelque part mutu afongoli misu aza concentré ko leka mutu akangi misu. Alléluia. Voilà pourquoi position yo ilingi kokumi sanzambe na yo yamone okupesa nzambe lokumu. Alléluia. Alléluia. Yeah.
Yo
Je t'ai condamné à l'échelle de mes moyens.